Pão de Vida, dia quinta-feira, 26 de fevereiro desse ano 2026. Mais um dia de não leitura, de não matinal. Todo dia nós está ali, nós está na YouTube, nós está também na WhatsApp, através de áudios que nós está mandando, para poder ter essas palavras vivas, palavra de Deus, todo dia no matinal. Amém? Aos no Pão de Vida, nós está na página do nosso livro Manual Pão de Vida, página 61. Aos Pão de Vida, não na para ainda, livro de começar a série Gênesis, não na camba para ler outro livro. Nós estamos no livro de Atos, capítulo 28, maneco 9, versículo 1 até versículo 10, aonde no missionária Júlia e te ensino a palavra de Deus que falando como a coluna de Betel. Sabia, terça-feira, 9, Jacó a visão de escada. Então, coluna de Betel. Amém? Então, não para ainda, história seguida de vida de Jacó. Não vai, no matinal, te ensino vários textos bíblicos para não poder estudar, reflexão, palavra de Deus. Cada dia nós temos um tema. Cada dia é livro devocional, tem um tema para ajudar-nos na maneira de crescimento espiritual. O tema da hoje é falar, vou poder ser um vaso de admirar. Amigo bom, não pode ser um vaso que a gente não admira. Missionária Júlia está falando, na como agora. Como agora, ele com ponto de vida, na bem falar na hoje. Amém? Leitura está na Atos, capítulo 28, versículo 1 até versículo 10. Nós falamos, Deus, muito obrigado a hoje, quinta-feira, no versículo 9 a seguir, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, versículo 1 de fevereiro, que está já quase para acabar a reta final, para acabar dia sábado, não será mês de fevereiro, não entrar no mês de março com um novo versículo, que não encornar, não está falando para memorizar na português, para não ter palavra de Deus na nossa mente. Qualquer momento, essa palavra nos ajuda para não pecar, essa palavra nos ajuda para poder defender razão de minha fé. Ora que alguém puntam, como que o livro Pedro fala, para estar preparado, apto. Boia, e essa palavra nos ajuda no momento de lutas, não lembrar de palavra, para guardar, memorizar. Ele que rei David fala, não guarda a palavra na minha coração, para não poder pecar contra você. Então, a palavra dentro de nós está ajudando. É como e fala, a palavra está ajudando, e está fazendo que está ensinando, está aprendendo, está corrigindo. Então, se não tem versículos guardados a palavra de Deus, era o que nós assim, não lembra. O Espírito Santo nos diz que palavra que está dentro de nós, para lembrar-nos, esse está ajudando na maneira de andar. Faça força, vou aprender, para vou encornar versículo. Amém? Então, no versículo na Filipenses capítulo 4, versículo 4, e falando assim como, me pede vos, vou contente sempre na Senhor. Outro vez, não repite, vou contente. Amém? Não contente sempre na Senhor. Na Senhor, bem ou mal, não pera na Senhor. Não contente, não alegria, que pode estar na Senhor. Amém? Então, não vai fazer a leitura, que está no livro de Atos, capítulo, que orienta no capítulo 1, não lei capítulo 1, não funciona, capítulo 28, aliás, versículo 1 até versículo 10. Atos 28. Capítulo 1, capítulo 28, versículo 1 até versículo 8. Amém? Capítulo 28 de Atos, versículo 1 até versículo 10. Não, hora. Eterno Deus, não gaba a oportunidade de dar mais a nós, a mim que irmão, para não poder ouvir a palavra. A palavra, conforme eu vou falar, a palavra que está volta vazia e está cumprir com o propósito que ele é ir para ele. Obrigado, Pai, instalar para usar a poder em nome de Jesus. Amém. Então, Atos capítulo 28, versículo 1 até versículo 10.
Nós sabemos como Atos e fazer parte do grupo de livro de Novo Testamento. Amém? E fazer parte do grupo de livro histórico. Atos de Apóstolos. Ou Ato da Ação do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ler versículo 1 até versículo 10. E falando assim, Paulo na Melita. Na terra onde está, né? E fala assim, o que nós salva já, nós sabemos como que Deus está chamado Melita. Gente de lá é tratado direito demais. Suma chuva na chuva, cá estava frio. É sim de fogo grande. É recolhendo tudo. Paulo junta manga de lenha e vai pôr na fogo. Cobra que estava na lenha e na cor de quentura e pega na mão de Paulo. O gente de que deu, o a cobra pendurada na mão, e fala outro, é homem certamente e matador. E capuli de mar, mas justiça canadisal pe vivo. Mas Paulo saco de cobra na fogo e cassinte nem mal. Que gente na pera pa olhar e na hincha ou pa cai morto de repente. E pera toque ka olha nada cedo e muda ideia e fala como ele e Deus. Perto de que lugar estava outro pontas que pertenceva a Públio, chefe de Deus, que recebino. E Gassiano direito para 3 dias. Papel de Públio estava na cama doente com febre, com pangabariga. Paulo vai visitar e ora e põe mão riba dele e curar. O que aqui fazes? Outros doentes que estavam na Gil é bem para Paulo, é curado. E começa mostrando manga de sinal de respeito. O que não embarca é levando para barco, coisas que não precisava dele na viagem. É levando para barco, coisas que não precisava dele na viagem. Amém? Emérico Lucas, que nós sabemos, autor desse livro, escreveu, acompanha Paulo, escreveu parte desse livro ali, de Atos, e conta a história daquele fogança, olha, turbada que lá está na mar, o que Paulo embarcar direção para Roma. Turbada que lá está, manga de turbada, fogança de barco, muita coisa. Então, lê na capítulo 28 e contando. E assim que a história que nós lemos para ver lá atrás, Deus dá garantia. Deus papia com Paulo. E falar nada, ninguém de vós can amor. Então, vai toque chegar falar, como o che chega ne Dio, e com se sabe como é Dio está chamado Melito. Então, chega no rio, nove, ne Dio nove a história. Todo mundo sinta só para pera, para olhar o que não acontece com Paulo. Para ver como cobra rodear. É tanto coisa que passa. Mar, balanço de vento, tudo que situação, é que temos nessa. Aí que assim não está falando, é na yanda como nessa. Ali capli, morto de Iago, ali que vem o chá, cobra gosse. Tudo sinta só é na pera desgraça. É como ande fala, vou por ser vaso de admirar. Na cal como está nele. Gente admira, para ver o que olha, cobra que faz mal, ainda vai visitar doente, que ele é curado, outro doente está sido curado, e ganha grande respeito. É como anda, amigo bom, não pode ser o vaso de gente admirando. Não vai jogar que no matinal tem para ajudar sobre essa situação, esse contexto, que aconteceu aqui tempo do apóstolo Paulo, a nós, como é que serve para nós? Para ver tudo que escreveram e para nós, a nós,
Para não poder, jogar o que acontece, para não firmar. E esse ponto de vida e de no tempo atual. Que é essa palavra que escrevida ontem? Que serve para mim e que serve para você? Ele que não vai ler isso. Então, de nós falando se que na firmantano, no versículo 20, no versículo 5, que fala, Paulo saco de cobra na fogo e que sente nem mal. Esse é o assunto que o ponto de vida não vai trabalhar nele. Que lá que põe tudo gente é admirar dela. Comanda, amigo bom, não pode ser vaso de admirar. Então, para nós, na nossa era, ponto de vida falando assim, não diz a história de Jacó ainda, para tratar outros temas conforme Deus na dando eles. Na vida, realmente desafios tacheu, principalmente para aqueles que decidem andar com Deus. Logo, e cadibide estranhando, ora que lutas chega para nós. E falando na palavra de Deus 5, meus irmãos, ora que o tempo passa manga de colar provação, vou fazer de conta como vou sorteado, vou saber como provação de boa fé e tá da boa paciência. Bode essa paciência trabalhar na boa direito, para bo poder cabantaceiro completo, para acabou faltar na nada. Mas, burra para sempre ensinamento, maneira de andar, sentido contém, fé, paciência, amor, firmeza, perseguição, que o sofrimento compassa. Você vê tudo compassa na Antioquia, Icônio, com Listra. Canto perseguição com aguenta lá. Mas Deus livrando de tudo. Na verdade, tudo aquilo que me estive vivo em vida pura na Cristo Jesus e tem que sofrer perseguição. Amém? Esse é o conselho do apóstolo Paulo no livro 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 até 12. Que primeiro que não leio, que eu falar com a minha irmãos, ora que eu tenho que passar a aprovação, está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 até versículo 4. Amém? Não continua. E fala, bona olha como crentes antigos é mente preparado para passar qualquer prova ou ataque que bem para de ser fé na Cristo Jesus. Ou para de trabalho que é receber do Senhor para fazer na terra. E comanda, é passa ser vasos de admirar para o povo. Tudo que chega, gente está admirando eles mal. Aquilo que gente está espera de alguém normal. É que também olhar assim, né, crentes. Logo, é tá admirar. Como devo preparação para sofrimento, para via devo fé? Essa pergunta. E perguntar, como é a preparação? Como devo preparação? Para sofrimento? Para via de fé na Cristo Jesus. Quanto coisa que você aguenta para via de Jesus, ou para via de como você para outros bem olhar salvação na Cristo? Essa é outra pergunta. Sofrimento faz parte de nosso chamado na Cristo. Na leitura dá no relatório de aquilo que a equipa de Paulo passa viagem na sua vida. Na altura, Paulo ser preso para via de conta boa nova de Cristo. E passa mal na manga de acontecimento. Cada vez está sai com vitória. Gente está admirando. É possível para gente admirar na boa cal, suma, na boa vizinhança, para via de aquilo que Deus na face com bom, que Deus na face com vida. E tá custa
suma que custava Paulo, mas itatisse glória com honra para o nome de Deus. Satanás mistiba mata Paulo na mar, mas Deus bem salva eles, mas mesmo assim, Satanás quer desistir. Até hoje, Satanás está insistindo atrás de crente para fazer mal. Mas, se não quer na mão de Deus, não vence sempre. O chacudinte de que Diu ou a cobra pindrado na Simão, fala outro, é o homem certamente matador. E capelé de mar, mas justiça cana de sal, pai vivo. Paulo, capanta, e saco de que cobra, com que gentes considera suma irã, na fugo, sem nada ka olhar. Que gente na pera para olhar e na hincha ou para cair morto de repente. E pera toque ka olhar nada cedo, e muda ideia, e falar como ele e Deus. E admira Paulo mal, toque chomal Deus. E possível que botambe a os, se bona seta carga canga junto com Jesus. Ora, para Deus dar firmeza forte na fé, toco botar fazer coisas de admirar, não é que Deus colocou. Ora, contra medo, vou pedir fé real, com a dar coragem na tudo cal que vai. Pedir para Deus ajudar e andar na santidade, para que Satanás tenha nada de chulho o dedo na acusação. Amém? É agora que a mim acha como e foco para mim, para nós. Pedir para Deus ajudar e andar na santidade, para que Satanás tenha nada de chulho o dedo na acusação. Para ver, Satanás está acusando, assim a palavra de Deus fala, todo dia está na presença de Deus para poder acusar santos do Senhor. Amém? Então, não leigosse e falando para não orar, não pedir Deus, para Deus ajudando, para não andar na santidade. Porque tudo é vida, tudo é vitórias que o apóstolo Paulo tem. Viagens que fazem maneira que não leile, e anda, terras que anda, que passa tudo. É como o apóstolo Paulo contando no livro de Filipenses, de que conta como, versículo 13, que conta como, ele por tudo coisa, naquilo que está forte, que está fortalecer, que serve Jesus. Tudo as coisas se passa, e se me passa fronte, e se me passa sossego, e se me passa fartura, e se me passa fome, tem tudo ele pode que coisas tudo naquilo que está fortificado, que serve Cristo Jesus. Para ver que? Para andar na santidade. Se não andar na santidade, não andar na obediência à palavra de Deus, e irmão não tem diante de Deus. Então, se não diante de Deus, não tem vitória. Se não diante de Deus, não tem coisas de gente admirar. E cá para ver como não cana passa a luta. Para ver próprio não mestre deixando claro. Jesus contando como, no mundo vão ter foronta. E fala, mas, vou ter calmo, para não calmar. Para não ficar com fé. Para que não bulbule. Para ver no mundo não tem foronta. Mas, Jesus sume ele vence o mundo. Não vence. Se não está ligado com ele, irmão. Não passa tudo que o apóstolo Paulo passa. Mas ia andar direito com Deus. Ia andar na santidade. Irmão, para gente admirar, e precisa cada dia nós andar na santidade. Cada dia nós vicia na vida. Para não ser a polícia de nossa vida. Suma que Jesus ensina. E fala, em vez de tirar poeira, em vez de olhar poeira na unha do meu irmão para tirar, tira primeiro o pó que está na bulho, antes, para poder olhar direito, para poder tirar poeira que está na olho do meu irmão. Que significa como Jesus nos dá uma lição de como cada dia amigo no dia vicia na vida. Para não viciar na vida, ora que não viciar na vida,
não medita na palavra, não fica ligado com a palavra, então assim, Deus está no nosso lado. Vitória não a tem. Não, já tudo é que passa com o apóstolo Paulo. É como anda, ponto de vista te ensino o tema que eu falo, vou poder ser um vaso de admirar. Então, tudo isso que passa com o apóstolo Paulo, gente admirar que cobra que faz mal. Ainda, e cura doentes. Doentes te ensino, e cura eles. Tudo gente dá respeito. Assim é respeitado que a equipa do apóstolo Paulo com camba. Soma conoja, apóstolo Paulo, foi preso, levado para Roma. E ele tanto que diz já vai Roma, mas que chega o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus chega e vai lá de outra maneira e vai preso. Mas aqui turbulência tudo que passa na mar, Deus manda anjo para aquele e contar como nenhum som, nenhum vida, tudo na salva. Então, assim que ser, tu que chega nesse, milita aqui falando assim como, ou que chega naquele dia, então, e assim, que as irmãos lá receberam os direitos, gente lá receberam os direitos, estava frio, e depois logo lenha para poder aquecer. A os lenha no Portugal não está falando a leira. Então, e depois para poder aquecer, para quentar, então lá que cobra bem sai, e civil na mão, ele saca de sua mão, enquanto outros na pera desgraça. Para Deus ajudar, irmão, para não andar na santidade. Se não andar na santidade, não nascer um vaso útil para Deus. Deus ainda usando para não poder fazer coisas grandes que Deus ainda fazer através de nós. Sabia não, já? Como é que não está fazendo? Não está com um prato ou qualquer balde ou bacia. Então, que bacia está direito, não está usar para mangar coisa. Sempre não usar, para bem não precisar de não usar. Então, se fura ou iracha, está para essa validade, está usado limitado. Então, assim também Deus, se não tem uma vida pura direito diante de Deus, Deus não usando de manga maneira, com poder, tudo que Deus precisa, e não usando, não tem tudo chamado para andar na santidade. Então, é como andei falando ali, como ora para Deus dar firmeza forte na fé. Tu que botar fazer coisas de admirar, não é que Deus colocou. Cada de nós, Deus colocando num certo lugar, que Deus me se fazer trabalho lá. Mas precisa de mim, para nós estar preparado na nossa vida espiritual, para não deixar tudo para trás, para não deixar Deus, para usar, para não ser um vaso que não admira a gente. Amém? Que não admira a gente. Para Deus ajudar, irmão, para nós saber como, ora que nós estamos na Deus, não temos vitória. E cá para ver como não cana passa. No mundo, bom não tem fronta, mas bom tem bom ânimo, bom tem paciência, bom ficar quieto, bom dizer a paz de Deus para reinar na voz. Para ver Jesus, vence o mundo, bom não vence tá. Então, não, Jesus está dizendo nada escondido, e dizendo claro e falando, no mundo não tem fronta. Mas Deus precisa de gente de bom ânimo. E que a gente tem coisa assim, só a gente está pantalhando e descontrola, que aqui não faz. Mas alguém perseverante, alguém firme, tudo que pode bem, está controla, que tem domínio desse corpo próprio, dessas emoções e sentimentos, tem domínio próprio. Então, está conduzido para levar para a paciência. Então, hora que não tem paciência, não está poder parar para não poder jogar coisas direito. É aquela que Tiago contando ali com irmãos. Hora que o tempo passa manga de colar provação, vou fazer de conta com vou sortear, vou servir com uma aprovação de boa fé e te dar boa paciência. Amém? Então, para Deus ajudar, meu irmão. Para não saber como não passa a provação. O apóstolo Paulo passa manga de provação, mas fica firme, fé, noia e torna um vaso que tudo gente admira. E ultrapassa aquela luta que Satanás pode vir a falar. Satanás arranja plano tudo para poder matá-lo naquele marão. Mas Deus protegeu e livrar com tudo o seguinte que estava na barco. E Deus ia usar e ser um vaso que a gente ia admirar e a gente honra eles para todo o trabalho que é fazer. Amém? Para Deus ajudar, meu irmão. Amanhã, sexta-feira, no amado irmão Zico, e na ensino leitura no livro de Daniel, mete o separador, Daniel capítulo 4, versículo 8 até versículo 27. Daniel está no Velho Testamento e faz parte do grupo
do livro de profetas maiores. Amém? Então, amanhã, me o separador para estar atento que o ponto de vida tem mais amanhã, para poder ter essa edificação de minha alma, de boa alma também, para não firmar na Senhor. Amém? Que Deus te abençoe essa palavra. Amém?